a gente tem a história de Moisés, que todo mundo conhece, está na Bíblia, as novelas da Record, tem desenho da Disney, todo mundo conhece, né? Ele abre o Mar Morto, salva os judeus. É. E aquela estrutura vai ser o que a gente chama de Cabala judaica, que é os 10 mandamentos, que são as 10 sefirot, né, as esferas, com os 22 caminhos que conectam o ser humano até Deus. Né? Então você vai receber, aí você vai ter as virtudes de Deus, né? A beleza, o rigor, a misericórdia, o esplendor, a razão, a emoção, a intuição. Que aí o ser humano se conectando a Deus, ele se torna mais nobre, mais digno, mais humanizado e mais belo, e ele vai tentar se tornar um sábio. Né? Então, a Bíblia fala lá, igual e Deus criou o homem à sua Imagem e igualdade e semelhança. semelhança. Então, a Ah, gente tem a imagem e, através de bons atos, a gente tenta se tornar semelhante. Mas o que o pessoal costuma ignorar é que não foram só os judeus que vieram do Egito ali nessa cultura, mas os gregos também beberam, né? Existiam pirâmides na Grécia, que depois elas foram desmontadas para fazer estrada. Mas esse conhecimento foi levado para os pitagóricos e para as escolas filosóficas do que a gente chamava de hermetismo, né? E a hum, principal diferença dessas duas escolas é que os gregos eles eram politeístas. Então, sim. enquanto os judeus eles acreditavam em um Deus único e que as pessoas deveriam se conectar a Deus para se tornarem pessoas melhores, os gregos eles acreditavam no teatro. E eles acreditavam na observação e na natureza enorme. Então, ao invés deles terem a esfera da beleza, a esfera do rigor, a esfera da força, eles tinham um Deus da força, Deus da beleza, Deus da inteligência, Deus da sabedoria, Deus da intuição, etc. E através dos contos e histórias de teatro, você observando, você aprendia uma lição. Então, por exemplo, na Cabala Judaica você vai ter lá uma meditação sobre arrogância. Então ele vai falar, poxa, respeita os mais velhos, olha quem tem mais experiência, apenas tá tudo lá na Torá. E aí você vai meditando e vai tentando se tornar uma pessoa melhor. Os gregos, eles contavam uma história, por exemplo, que Dédalus e Ícaro estavam presos no labirinto do Minotauro, e aí Dédalus constrói uma asa de cera e fala: aqui você consegue voar, mas não chega muito perto do sol, porque senão você vai morrer e tal. Quando o jovem burro vai voar, ele é arrogante e fala: aqui eu já posso tudo, eu não tenho que ouvir esse velho. E aí ele chega perto do sol, a asa derrete, ele cai e morre. Aí o que que acontece? Quem está assistindo isso deveria meditar e falar: olha só, eu devo atender e tal, tal, tal. Então ele tem um outro tipo de escola de aprendizado, que é a que a gente pega aqui no Ocidente, né? A gente aprende muito por filme, teatro, livro. É a A nossa gente maneira, aprende né? pelo. É. A nossa maneira é de aprender pelo exemplo, né? Observando. E você vai ter isso. E dos gregos, isso vai para os romanos, aí isso entra pela Europa inteira e os deuses vão fazendo plástica. Né? A gente acredita que tem o inferno é quente, que a gente vem de um povo que era do deserto. Os vikings, o inferno é gelado. Porque se você falar assim para o viking, você me obedece ou você vai para o inferno que é ruim. Aí o viking pergunta, como que é o inferno? Os caras falam, é quente. Aí os caras falam, ô, não dá. Então eles começam a fazer adaptações. E aí depois a gente tem toda uma aula de história, né? Aparece a Igreja Católica, eles começam a entrar, todos os santos e os divindades do paganismo vão virando santos da igreja, né? Então Santa Brígida vira Santa Brígida. Você tem lá a divindade que mata o dragão e salva a princesa, vira São Jorge. E assim sucessivamente. Eles vão pegando e roubando as datas de comemoração porque dá menos trabalho do que simplesmente entrar numa briga, né? E aí eles vão absorvendo isso ao longo de séculos. E aí essa é a parte que o ouvinte pergunta, pô, mas será que é verdade? Aí eu falo assim, caro ouvinte, você lembra que alguns anos atrás o rock era do diabo? E que hoje existe rock gospel? E heavy metal gospel? E death metal gospel? Eles estão fazendo a mesma coisa, eles estão absorvendo. É mais fácil do que ficar falando que é do diabo, é trazer para si.